vou perguntar para você, telespectador, que nos acompanha em todo o Brasil, outros países também na América do Sul, você consegue ver pelas parabólicas também, Neo TV no Paraguai, pela internet em qualquer parte do mundo. Mas eu vou te perguntar o seguinte, está calor aí? Pois é, porque o calor é intenso, ele tem trazido uma série de problemas, e eu falo isso desde a saúde das populações, falo a respeito também da questão econômica, porque o consumo de energia elétrica simplesmente disparou, teve que ligar ali aqueles mecanismos de geração de energia que é com combustível fóssil, e aí você sabe que o preço vai lá em cima. Então nós estamos vivendo uma eterna bandeira vermelha por conta dessas ondas de calor e esse calor um pouco mais intenso. Para falar um pouco a respeito desse calor, porque ele está impactando diretamente com a safra brasileira, vou trazer o número que a gente já falava desde o começo desta edição. Produção Brasil de soja já tem uma estimativa que cai de 163 milhões para 155 por conta do calor. Eu vou conversar agora ao vivo com João Rodrigo de Castro, ele é meteorologista, diretor da Initia Inteligência Climática, participa conosco nesta edição do Agricultura BR. João Rodrigo, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E a pergunta difícil, quando que esse calor todo passa, quando que nós vamos deixar de ter esses efeitos tão negativos sobre as mais diversificadas áreas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Olha, a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? A gente vem ultrapassando aí recordes a nível de temperatura, os últimos dias foi muito quente, praticamente aí 2 semanas já, né? Com esse cenário terrível. A gente tem algumas cidades, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, que a temperatura excedeu aí em torno de 30% da média climática, né, do padrão climatológico para esse mês agora, para esse início de novembro. Então, realmente foi uma onda de calor bastante severa, já é a segunda do ano, né? Em agosto, ali na transição entre agosto e setembro nós tivemos uma. E a notícia que a gente tem uma chuva lá no sul, tem uma frente fria atuando, essa frente fria, a origem dela já está lá no oceano, está afastado, mas conforme ela vai avançando, a expectativa aí, né, o que mostram os modelos meteorológicos, é uma transição dessa temperatura. Então, já no final de semana, algumas regiões aqui do Sudeste devem sentir, primeiramente São Paulo, Rio de Janeiro, aí isso aí vai subindo, né, atinge também ali Mato Grosso do Sul, e à medida que vai avançando no final de semana, aquela transição ali de domingo para segunda, terça, esse refresco deve chegar também lá no Mato Grosso, também no estado de Goiás, essa é a expectativa dos próximos dias. João Rodrigo, nós estávamos olhando alguns números que vocês publicaram e vocês colocaram como exemplo, por exemplo, aqui a cidade de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. E Dourados é uma cidade que ela tem características climáticas, vou colocar assim, bem definidas. Quando é para fazer calor, faz calor mesmo. Quando é para fazer frio, faz frio mesmo. Então, é mais ao sul do Mato Grosso do Sul, indo em direção ao Paraguai, ao sul do Brasil. Então, é uma cidade mais tranquila. Por outro lado, o pessoal está falando que está muito quente, vocês colocaram aqui que a média histórica já tem uma temperatura superior a 30% à média. Um calor como uma cidade como essa, vou destacar Dourados, vou destacar também Cuiabá, que é sempre muito lembrada quando se fala de calor, a tendência é continuar esquentando nos próximos anos, ou esse calor, essa média de temperatura subindo? Olha, essa sua pergunta ela é bastante debatida na comunidade científica, né? Quem fala de clima, quem fala de meteorologia. Os prognósticos lá do painel intergovernamental de mudanças climáticas, eles mostram que sim, existe essa tendência de aumento gradual das temperaturas. O planeta está de fato mais quente. Essa semana saiu na imprensa alguns dados da agência americana, né, que faz o monitoramento aí de oceanos e também da atmosfera, né, da questão aí de tempo e clima. Eles têm uma série de dados bastante interessantes de 174 anos contínuos de registro. E o que aconteceu? Nesse ano a gente registrou aí o pico desse aumento de temperatura, ele ultrapassou 1,5 grau. E veja bem, esse 1,5 grau é um dos cenários ruins que estava sendo previsto pelo IPCC que ocorresse lá em 2050. Ou seja, nós antecipamos aí em torno de 25, 27 anos o pico de temperatura que seria esperado. Então, sim, está cada vez mais frequente as ondas de calor. Lembrando, pessoal de casa, a gente define como uma onda de calor quando você tem um período aí de mais ou menos 5 dias, uma semana, em que a temperatura excede
em torno de 10% da média climatológica da região. Então, como a gente mostrou alguns dados aí, por exemplo, Cuiabá, a média gira em torno de 34, 35 graus para essa época agora, no mês de novembro. E lá bateu 41, 42. Então, quer dizer, está bastante acima, já é a segunda onda de calor do ano, e a tendência, infelizmente, é cada vez mais que tenhamos esses eventos. Assim como a chuva. Os prognósticos mostram de mudança climática que cada vez mais a gente vai ter chuva mais irregular e, por outro lado, alguns eventos extremos cada vez mais recorrentes, como as chuvas em excesso que a gente verificou aí, né, em alguns momentos lá no sul do Brasil, causando inúmeros problemas, até, claro, perda de vidas. Então, o cenário exige, Fabiano, assim, muita adaptação do produtor rural, adaptação de quem está na cidade. As coisas elas estão, de fato, mudando e a gente tem que se apoiar aí na ciência, né, para compreender os caminhos que vão sendo aí ditados, aí, direcionados, né, pelo esse destino que nos aguarda aí, em termos de clima e tentar se adaptar e ir mitigando, né, na medida do possível, esses efeitos deletérios. João Rodrigo, e falando a respeito dos problemas, os impactos negativos que já dá para encontrar no campo, na produção rural brasileira, o que vocês têm monitorado? Olha, terrível, né? A gente já vem monitorando aí há algum tempo o atraso que vem acontecendo no andamento, aí, nesse estabelecimento inicial aqui da campanha 23-24, a safra verão. A gente viu que faltou chuva, a chuva não estava muito regular em várias regiões. Então, pessoas, né, agricultores que no estado do Goiás, no Mato Grosso, muitos conseguiram realizar o plantio, porém com a falta de chuva tiveram que fazer o replantio. Então, quando você soma aquele cenário lá de atraso no início das chuvas, com agora esse calor em excesso, o que acontece? É um dano severo aí na estrutura vegetal, né? Quando a gente fala em planta, né? A planta sente muito. Então, a gente tem um impacto aí muito importante no estabelecimento inicial das culturas. Aqui a gente está falando de grandes culturas, estamos dando enfoque para soja, mas outras culturas também sentem. Um exemplo disso é café, né? O pessoal produtor de café, com esse calor extremamente elevado e com a chuva cada vez menor, você tem ali abortamento de flores, então um impacto muito significativo. Já tem matérias, já tem alguns materiais aí falando que pelo menos para as próximas 2 safras de café, a gente vai ter o impacto aí dessas 2 ondas de calor que teve nesse ano, que foram muito severas. Então, o impacto na agricultura ele é severo, principalmente em áreas que não tem irrigação, né, que é a grande maioria. Então, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser tentar se programar, né, Fabiano? Me fala uma coisa, há alguma solução, ou pelo menos uma forma de remediar esses fatores que pode ser aplicado pelo produtor rural no campo? Olha, no caso do produtor rural, o melhor investimento é em tecnologia, né? Então, lançar mão de ferramentas que vão auxiliar ele a tomar decisões em relação ao clima, lançar mão aí de materiais, né, de cultivares mais resistentes aí tanto a temperaturas elevadas quanto a precipitações mais reduzidas. Então, a tecnologia, ela está aí, né, a biotecnologia ajudando muito o desenvolvimento de cultivares cada vez mais resistentes. A gente tem um exemplo da Embrapa fazendo um belíssimo trabalho no país, além, é claro, de outras companhias internacionais que atuam aqui. Mas a grande questão é essa, né? E também a nível de manejo, né? Procurar sempre aplicar ali produtos que vão auxiliar no alongamento das raízes. Então, se você tem um cenário com alta temperatura e pouca precipitação, aquela camada de água mais superficial que está ali no solo, a tendência é ela evaporar toda, então você precisa ter aí uma planta forte, com raízes mais alongadas, o mais alongado possível, para conseguir captar água lá de baixo. Então, o que se desenha, né? Tecnologia, produtos, né? Insumos de alta tecnologia, semente de alta tecnologia e, claro, né, trabalhar aí com ferramentas climáticas que auxiliem nessas decisões e, pelo menos, né, se antecipar, né? Prever que a coisa tende a ser difícil na safra e tomar aí as melhores decisões. João Rodrigo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos checado as informações climáticas por aqui, boa parte do Centro-Oeste, tem se informado que teremos uma sexta-feira terrível em termos de temperaturas altas. Já garanto que nesta quinta-feira estamos com temperaturas extremamente elevadas por aqui, mas que no final de semana teríamos ali algum alívio. Como é que deve ser a próxima semana, pelo menos, porque o clima está complicado até para se prever muito a longo prazo por conta do El Niño? Verdade. Mas só que nesse caso agora da próxima semana, a gente tem uma
uma confiabilidade muito alta, porque o sistema que vai provocar essa mudança do tempo é um sistema de grande escala, essa frente fria. Então ela nasce lá no oceano, tem mais de 1.000 quilômetros de comprimento, e isso aí os sistemas meteorológicos conseguem detectar com bastante clareza. O complicado é a chuva de manga, a chuva do fim de tarde por conta do calor. Mas nesse caso agora, pensando nos próximos dias, a gente tem essa mudança esperada por conta dessa frente fria. Então, como você bem falou, amanhã, sexta-feira e talvez no sábado, em algumas regiões um pouco mais acima, ali pelo Goiás, mais ou menos, vai ser o pico de calor, por quê? É o que antecede a entrada dessa frente fria. Então a gente chama aí desse ar pré-frontal, né? Antes da frente fria. Então ali, sábado, domingo, tem essa transição de tempo, as temperaturas diminuem bastante, algumas regiões devem diminuir até aí perto de 10 graus centígrados a temperatura máxima. E a gente abre a próxima semana com excelentes condições de chuva, pelo menos para segunda, terça e quarta-feira. E aí a gente está falando de condições de chuva atingindo Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Então, inclusive, né, vale destacar, existe alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo falando sobre os volumes que podem ser bastante expressivos nesse final de semana. Então, essa condição prevista para São Paulo ela se repete também para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para o sul de Goiás, porque essa frente fria avança e encontra esse ar quente, isso aí promove, claro, chuvas com volumes elevados. Então, o cenário é otimista para a semana que vem, em termos de refresco, por causa da temperatura elevada, e também a boa notícia, claro, da chuva chegando aí para irrigar as nossas plantações que estão precisando tanto, né?